Bom dia, 26º capítulo de Mateus, no seu versículo 51, 51º versículo. Acompanhe comigo em sua Bíblia, se quiseres. Vamos lá. Começa assim, então, versículo 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Aqui está falando no 26º capítulo de Mateus da prisão de Cristo, né? Quando Judas Iscariotes confirmou quem era, né, Cristo, para o levar. Ele já sabedor de tudo isso, já tinha falado com eles antes, preparado-os, né? Inclusive falado que um ia trair ele, um iria o trair. Por 30 moedas de prata ele o traiu, né? E então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. O que ele está falando aqui? Acho que vou ter que espirrar, peraí. Acredito que é muita poeira, né? Células, né? A gente solta células, vai morrendo a célula, a gente vai soltando e a gente fica olhando assim, poxa, eu moro numa rua que é asfalto, né? não tem estrada de chão, né? Ou de barro. E por que dá tanta alergia, né? É por conta das células, né? Animaizinhos também, tem gatinhos, né? Cachorrinhos, às vezes. Enfim, mas vamos lá. Por que ele falou isso? Por que ele falou que... primeiro ele fala para Pedro, né? Aqui fala um dos apóstolos, mas foi Pedro, né? Nos outros livros acho que fala isso, que foi Pedro. E ele fala para botar na bainha, ele não fala para jogar fora, não. Por quê? Primeiro, né? Primeira lição aqui. Ele fala para botar na bainha porque ali, naquela época, era a defesa deles, né? Então havia muita injustiça e havia muito roubo, essas coisas assim. Quando havia, né, ataques, né, também contra cristãos, era preciso se defender. Então, quando ele se propôs, então, a ir, não era preciso usar a espada, a não ser que fosse algo que ele não quisesse, né? Tipo assim, eu não... Como a gente vê às vezes uma pessoa sendo presa e ela não quer, ela não concorda, ela tem um direito dela, mas também ela sofre as consequências de ser punida na mesma hora ali e acaba se machucando. Nesse caso aqui, Cristo disse para ele colocar a espada na bainha, não falou para jogar fora, porque era um material de defesa, logicamente, né? Todos tinham isso. E pediu para guardar, porque ali não havia necessidade. E a respeito, aqui ele fala também, no versículo 51, estendendo a mão, puxou da espada, né? Aqui ele fala, então Jesus disse, mete no seu lugar a espada, mandou colocar na bainha de volta, não mandou jogar fora, né? E aqui ele fala também, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Então, se você... Está falando aqui da lei do retorno, né? Se você mata com espada, ou se você mata alguém, você morre, né? Gratuitamente, né? Você vai atacar alguém, você está usando para se defender. Foi criado para se defender. É igual uma arma de fogo hoje em dia. Eles falam muito e muitos... Ó, quase caiu o telefone. Eles falam muito em não deixar, né, as pessoas terem armas, quando na verdade quem não deveria ter é que tem as armas, né? E acabam cometendo crimes.
Então, a arma ela foi criada para defesa. Fora isso, né, como está em Êxodo 22, versículo 2, você pode defender a sua casa, a sua vida, né, e não será culpado de sangue se tentar isso. Quando fala casa, também se refere a você. Né? Então, se você está na rua e tentam ir contra você, você tem direito de se defender. Ok? Legítima defesa, isso está até no Código Penal. Né? Então, a questão aqui é na necessidade. Né? Você tem que usar para a defesa, ok? Ele está falando exatamente isso. Porque a lei do retorno é a lei de Deus. Essa é a lei do retorno. Se você faz o mal, você retorna o mal para você. Ok? Então, há muitas pessoas, eu vejo nas ruas, e você deve também ver, muita hipocrisia. Pessoas que se acham muito santas, né? Elas acham que nunca erraram. Elas acham que nunca erraram, elas se acham santas, perfeitas, e elas acham que não vão ser revelado a elas o erro delas. E elas acham que estão impunes. Não estão. Eu vejo muita gente, inclusive pessoas que tentam me atacar, e eu olho assim, pessoas do inferno, sabe? Você vê assim e querendo te julgar. Então tem que cuidar muito, né? Pessoas que são despertas, elas já veem isso, elas já sabem disso. E elas lamentam, né? Eu lamento muito, porque pessoas que não conhecem a verdade. Umas que já são do inferno, a gente vê, né? O Espírito Santo te revela. Ele te revela quem é do inferno. Só no olhar para você, já diz tudo, né? Quem é a pessoa já dá para ter uma noção. Qual o intuito que se passa, né, na cabeça. Então, Deus ele usa o Espírito Santo, nos deu o Espírito Santo para nos guiar. Então, você tem que sempre prestar atenção, sempre vigiar e orar como Jesus fala. Vigiar, ok? Em tudo, né? Não só nisso. Então, é isso aqui. Vamos ler aqui de novo 51. Eis que, olha só, eis que um dos que estavam com ele, Jesus, né? Um dos apóstolos, estendendo a mão, puxou da espada. Quer dizer, ele já andava com a espada, então Jesus permitia aquilo, claro, para defesa, né? Com certeza. E, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. O 53. Ou pensas tu que eu não poderia, olha isso que ele fala, agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Então, olha só, 12 legiões. Se um anjo faz um estrago, né? Você imagina legiões, 12 legiões de anjos. Qual é o exército que vai poder com isso? Me diz. Então, olha só. O versículo 54. Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então, como eu falei, ele queria que isso acontecesse. Ele já sabia que isso era para acontecer e era da vontade do Pai. Só um segundo. Como era da vontade do Pai, né? Ele estava propício a isso. Ele aceitou isso, né? Para a salvação das nossas almas. E ninguém entendeu nada até hoje, né? Como, pois, se cumpriria as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador com espadas e porretes para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes.
na frente do templo, né? Ele nunca entrava no templo, é verdade. Ele ficava na frente do templo ensinando, tirando para fora, né? Curando. Ele está falando isso aqui para eles. Poxa, eu estava todo dia com vocês, por que não me prenderam antes? Né? Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Como ele falou, né? Que iriam se dissipar as ovelhas, né, do pastor, que é ele. No outro vídeo eu falo sobre isso. 57º versículo. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas, aliás, e os anciãos, as pessoas mais idosas, estavam reunidos. Anciões, né, eles participavam por ser mais idosos e tal, e, né, tinham mais sabedoria, era assim que é. Hoje em dia não é, né? Hoje em dia é diferente. Anciãos não tem muita vez, né? São jogados de escanteio. Muitas vezes nem a aposentadoria ganham, né? E ganham uma merreca e não são valorizados. Assim como professores. A gente vai longe se for falar sobre isso. O 58º fala assim: E Pedro o seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Então, e também os sacerdotes, nesse caso aqui, né, pessoas do mal, né, filhos de Néfines, pois sabiam que Jesus tinha curado muita gente, sabia que ele era uma pessoa honesta e que veio enviado do Pai para curar, para, né, fazer o bem. E foi tratado como um animal, na verdade, né, como criminoso, né, por quem? Por esses sacerdotes, por esses anciãos aqui que, com certeza, fazendo isso, se tornaram filhos do diabo, filhos do mal. O 59º fala assim: Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. Olha só. Sabiam que ele era curador, que ele estava curando, que ele estava fazendo bem, né? E estavam procurando matá-lo por ele fazer o bem, ver se não são no inferno. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram 2. Né? É até aqui. O 60º versículo 60, 70º, né? Então, olha só. O versículo 60 fala assim: E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas vezes testemunhas falsas. Olha só. Então eles arrumavam testemunhas falsas para falar mal de uma pessoa que curava. Olha isso. Mas, por fim, chegaram 2. Olha isso. Depois, no versículo 61 em diante, até o 69, não, deixa eu ver, até o versículo 70, né? Depois tem mais ainda, mais um vídeo. Eu falarei sobre isso aqui, mas vejam só como os maus envelhecem, né? Os filhos do diabo envelhecem. Então aqui, anciãos, pessoas idosas, pessoas de mais idade, estavam servindo ao inferno para matá-lo, né? Para matá-lo. Procuraram testemunhas falsas e tal, e arrumaram duas testemunhas lá que estavam dispostas a seguir o inferno e falar mal dele, né? Falar mal de quem estava curando e levando bem, levando a obra de Deus, fazendo curas, tentando salvar o povo das heresias do sistema religioso. Então tome cuidado, você que está nesse sistema. Saiba o que a igreja, né, o que a religião fez e faz até hoje, né? Então, prestem bem atenção, leia Atos 17, 24, onde diz que Deus não habita nos templos feitos por mãos humanas. Né? Sistema religioso e sistema político é controlador de massa. Eles usam isso para controlar o povo. Preste atenção. Seja guiado pelo Espírito Santo que está dentro de você. Você é o templo, nós somos o templo.
abrigamos o Espírito Santo. E ele é o nosso guia. Não use ninguém, não chame ninguém de pai, de mestre, de rabi nessa terra. Eu digo espiritual, tá? Lógico que você tem teu pai e tua mãe, né? Eu não tenho mais, já faleceram. Mas aqui na terra você tem o pai e mãe, né? Que tal? Que te fizeram, né? Deus usou-os para fazer você. E eu, né? Com meu pai e minha mãe. Mas pai espiritual você não tem nenhum aqui na terra. Você tem apenas Cristo, apenas Deus que está no céu e o Espírito Santo que está, né? Que Jesus falou que deixaria conosco para ser guiados. Leia a palavra, os ensinamentos e deixe o Espírito Santo entrar em você para te guiar. É preciso também haver uma concordância tua. E o Espírito Santo é que convence. Eu não vou convencer você. Só o Espírito Santo. Fiquem com essa palavra. Logo eu volto com mais versículos de Mateus 26. Fiquem com Deus.